né? Deu a liberdade. Né? Nós temos a liberdade. Você pode escolher o bem e o mal. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Está diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Escolhe. E ainda Deus dá a dica, escolhe a vida, para que vivas tu e tua descendência. Então a escolha é nossa. E Deus já disse, se você fizer isso aqui que eu estou te preconizando, os mandamentos, as leis, os preceitos, você vai colher bênção. Se você fizer errado, você colhe maldição. Né? Então a escolha é nossa. Você sabe o destino. E você sabe que está certo. Até uma criança sabe. Dependendo de uma faixa etária, tem criança que ela já tem o discernimento de bem e do mal. Ela é inocente até uma parte. Tem algum momento que a criança joga bicho no micro-ondas para ver o gato morrer. Né? Então, sabe, então, tem assim. Então tem uns espíritos de porco, né? Espírito de porco. Veio justamente da época que os demônios pediram para ir para os porcos, né? Aí veio essa terminologia, espírito de porco. Então, a gente vê realmente isso muito, muito presente. Tem uma questão, né, de porco, que o porco não consegue olhar para cima. Não tem um esquema desse? Quem foi que falou isso? Não, isso eu não sei isso não. Não, isso eu não sei, alguém falou alguma coisa sobre a história do porco, que o porco é como se fosse demônio, alguma coisa, que o porco não tem pescoço para fazer assim, não olhar para cima, né? E ele vive para baixo, enterrado. Tem uma depois tá. Eu vou pesquisar sobre isso. Pesquisa sobre a questão do porco. Interessante isso, porque a questão é essa mesmo. Quando a Bíblia, houve toda uma alteração, eu creio que muitas coisas foram mexidas, sim, proposital, para controlar o povo, porque era uma medida de contenção, conter as massas. Por isso, então, todas as religiões que eram consideradas que o Império Romano abraçava, quando ele adotou o cristianismo como módulo operante, universal, aí veio a católica, apostólica, humana, como a Igreja Universal, o termo católico até quer dizer universal. Eles estabeleceram tudo que eles abraçavam como religião se tornou pagão e passaram a ser perseguidos, de repente. E o cristianismo se torna a religião oficial. Só que aí, quando ele deforma o sistema religioso, né, tira o religare, né, tira a religião e transforma em religiosidade, aí entrou a Inquisição, entrou as cruzadas, que fizeram barbaridades. Você vê as torturas da época da Inquisição, tá, sabe? E durou muito tempo, 1000 anos. É tempo pra caramba, né? Só pra você ter uma ideia, deixa eu... Não sei se aparece, só para curiosidade. Essa daqui, ó, era a imagem, tá vendo? Esse aqui é do diabo na época, um pouco antes da Inquisição. Era um anjo caído, somente isso, só um anjo. Não tinha chifre, pode mostrar. Não tinha chifre, não tinha cauda. Você vê que ele vai estar do outro lado oposto, ele não está à direita de Deus, de Jesus, ele está à esquerda. Né? Você vê o posicionamento do braço e tal. Você identifica quem é do bom e quem é do mal. Né? Mas ele era a figura de um anjo, né? Inicialmente era isso. Aí com tem uns carneirinhos aqui. Tem. Então eles colocaram ali o que é bom e o que é mal. O que está em azul é o do mal. Né? Era o anjo caído. Era assim que era entendido. Não tinha chifre. Aí na época da Inquisição, o que fizeram? Começaram a criar características, né? Começaram a colocar o diabo mais ou menos dessa forma aqui. Né? Aí chifre, cauda e tudo mais. Né? Não sei porque que acende minha lanterna atrás toda hora. Então, chifre, cauda, porque assustava mais o povo. Do lado né? de Jesus aqui, parece, hein? Do lado de Deus, né? Sussurrando, ou enganando, ou persuadindo. Por que Deus não é esse? Hã? Por que Deus não é esse e não esse é o oposto? Diabo? Foi o oposto? Quem disse? Não, aí criou-se essa figura. Essa figura, não, por sim. Que criou o uma diabo figura, ele tinha o chifre. Porque antigamente... De cabelos compridos e o outro que não tem cabelo... É isso, para fazer um arquétipo, porque fica um arquétipo mental, coletivo, né? Entrou no inconsciente coletivo essa história, Jesus, né, com a aparência europeia tal, que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Não é isso a questão da aparência europeia, mas é aquela história de que o ter cabelo é bom, não ter cabelo não é. Ou seja, tudo que não é bom... Sim, aí compilaram... É uma série, hein? Dá para deformaram. Tem um monte... Aí transformaram em imagens monstruosas, muitos demônios, para intimidar as pessoas. Olha, esse monstro vai te pegar. Se você não fizer isso, o monstro te pega. Beelzebub? Então, Beelzebub, por exemplo, né? Seria uma entidade, né? Desde a época dos Sumérios já existia, né? E depois, na época de Jesus mesmo, ele é comparado a ter parte com Beelzebub, que era uma espécie de chefe, o Senhor das Moscas, né? Que chama Beelzebub, o Senhor das Moscas, na tradução mais próxima a isso. Era, quando você vê aquele filme Horror em Amityville, começa sempre com mosca, tal, 3 horas da manhã, são os paralelos que eles fazem, né? O efeito espelho da crucificação de Cristo, que foi às 3 da tarde, 3 da manhã e tal. Então, houve, claro, uma manipulação, mas a essência foi preservada. Isso é importante pontuar. A essência da Bíblia é o amor.
Então, Deus, na sua sabedoria, na sua onisciência, deixou muita coisa codificada para nós. Especialmente se você olhar para o Novo Evangelho, né? O Novo Testamento. Jesus ele falava parábolas porque ele sabia que o povo não ia compreender, né? Não estavam prontos para entender assim o nível espiritual que ele estava propondo. Então ele falava em parábolas. Até os seus discípulos, alguns não entendiam também, né? E alguns fariseus chamou a atenção e foi querer saber o que era, tipo Nicodemos, vai procurar Jesus no meio da noite para saber por quê, como assim nascer de novo, que você tá falando, né? O que significa nascer de novo? Então para nós hoje parece elementar, mas na época, né, uma grande confusão. Alguém vem e fala completamente diferente de tudo, né, do que a gente aprendeu até agora. Então, a mensagem que Jesus veio trazer é a mensagem do amor. Esse amor está preservado. Quando Jesus pega a parábola do bom samaritano, não está escrito, o samaritano aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, então ele está no céu, por exemplo. Não, ele foi bom, ele ajudou. Passou o sacerdote, passou o levita e não desdenharam daquela pessoa que tomou uma surra, tal, na parábola do bom samaritano, Lucas descreve isso. Então, exaltou o samaritano, né? Vê o coração. Pega o fariseu e o publicano, né? Estão lá no templo. O fariseu bate no peito, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo, eu faço e aconteço. Lá no fundo, o publicano, que era judeu, cobrador de impostos, pago pelos romanos, que os judeus odiavam, né? Olha só, lá, Jesus, quem desceu enaltecido, né? Foi o publicano, porque Senhor tem misericórdia de mim. Tanto é que ele escolheu um publicano para ser seu discípulo, Mateus publicano, cobrador de impostos. Então, Jesus ele acolheu todos os rejeitados, ele quebrou os paradigmas do seu tempo. Ele defendeu a mulher adúltera, que naquela época, sim, pelas leis mosaicas, ela tinha que ser apedrejada. Não tinha começado a nova aliança, começa com a crucificação, com o sangue de Cristo e tal, aí a nova aliança. Até então, vigorava a lei. E eles tinham a legitimidade, pela lei, de apedrejar a mulher. E Jesus traz a reflexão. Quem não tem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Uhum. E começa a escrever na terra. Por inferência minha, né? Não foi algo que eu li, mas uma interpretação pessoal minha. Estava escrevendo o pecado dos caras. Né? Você também tem pecado. Você rouba, você mente. Né? Então, isso até apontasse a setinha para quem era. Né? Sim, cara, escreve de cada um aqui. Aí foram largando as pernas, não sobrou ninguém. Ele vai diante da mulher, não fez nenhum ritual de libertação, nada que é desligamento de alma, um monte de coisa que entrou depois na igreja, né? Cadê seus acusadores? Jesus pecou? Não. Por que ele não atacou a primeira pedra, então? Ó, que louco. Mas pode continuar. Então, ele não. Uma boa reflexão. Mas ele queria trazer um ensinamento, né? É o ensinamento que é importante. Tem muita coisa que Jesus fez, que ele fez com o propósito de trazer um ensinamento que é muito mais profundo daquilo que restou para a gente ler. Eu estou fazendo uma brincadeira em cima disso, porque se quem não pecou e ataque, ele não é ninguém ataque, é quem não pecou pode. Não pecou. Sim, como ele não tinha pecado, ele podia tirar, só que ele é amor. O amor acolhe, o amor abraça. Seja, nem quem não pecou, então. Ninguém ataque a primeira pedra. Todo ser humano vai pecar. Mas Jesus, mesmo ele não pecou, ele queria ensinar o princípio do amor. O amor, ele sobrepujou a lei. Uma lei que era uma lei mosaica, uma lei que Deus tinha estabelecido. E Jesus falou, não, o amor está acima. Tem algo maior, mais valioso. Sua vida é importante. Sim. Né? Eu vou morrer por você também. Meu sangue vai por você também. Né? Então, quem te acusou? Ninguém. Então, vai e não peques mais. Perfeito. Né? Não repita o erro. Perfeito. E interessante também, se você parar para pensar, Jesus fez tantos milagres, né? Transformar água em vinho. Pensar quimicamente, uma loucura isso, né? Você transformar uma molécula H2O numa molécula de vinho, nossa, louco, né? Curou enfermos, ressuscitou o defunto e tudo mais, fez tanta coisa. Tinha uma oratória incrível, multiplicou pães, peixes. Nunca ninguém chegou para ele e falou, Jesus, como é que a gente faz para ter uma oratória boa? Como é que a gente faz para curar o enfermo? Como é que nós transformamos água em vinho, né? Não, a pergunta foi, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar, porque viam nele o modelo de oração. Né? Viam que a oração ele tinha uma inspiração, né? Trazia uma conexão com Deus, conectava. Essa conexão é importante. Quando você tem essa conexão com o divino, com o sagrado, né? Você anda diferente na Terra, o seu olhar é diferente. Você sabe que aqui a vida é um sopro, é passageiro. A gente às vezes pensa, eu já fui mais jovem, né? A gente mais novo pensa que vai viver para sempre, né? Então você citou até que nós somos a última. Eu creio que nós estamos vivendo um momento histórico. Isso é apocalíptico, não? É apocalipse, escatologia. Né? É um momento histórico onde os sinais que se molduram ao nosso entorno corroboram para validar as profecias bíblicas e nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos chegando muito próximo a tudo. Tudo que estava previsto está acontecendo. Né? Então, esse controle global, as pedras da Geórgia, que depois explodiram, né? Que era o Stonehenge americano,
explodir. Estava lá escrito entre as diretrizes, né, da ordem, estava manter a população em 500 milhões de pessoas. Então tem que baixar a população, tem gente demais no mundo. Se você estudar a Agenda 2030, por exemplo... 500 milhões? 500 milhões, 2 vezes e meia a população do Brasil, né, mais ou menos. Hoje estamos em 8 bilhões. Então a ordem agora é essa? Teria que morrer, porque é mais fácil controlar. Quem vai restar? Você tem que controlar algo, porque hoje, como a gente estava falando, inteligência artificial vai substituir a mão de obra humana, como já substitui muitas fábricas. Então, vai ficar muito mais gente desempregada. Vai precisar de uma receita. Aí favorece mais ainda o grande reset. Né? O Musk já falou sobre isso também. Ele é a favor disso. Claro que é a favor. Né? Porque as pessoas vão aceitar, né, isso, porque se não aceitar as regras do governo, ela não recebe o dinheiro. E não só isso, ela pode perder seu CPF, pode perder seus direitos. Né? Quem determina quem sobra? Então, existe um grupo, né? Aí eu falo isso melhor. Tem um vídeo no YouTube que eu falei um pouquinho sobre isso, até onde foi permitido. Eles entendem o seguinte, falando aí sobre a Irmandade, aceita que eu fiz parte. Eles acreditam que eles são descendentes de uma linhagem pura, como se fosse meio Hitler, sabe? Eu ia falar isso né? agora, meio Hitler, né? Então, Hitler foi uma espécie de protótipo mesmo do anticristo. Então, essa linhagem, ela vem de uma linhagem profana. Então, Caim matou Abel. Foi o primeiro crime da história. Um irmão matou o outro. Aí Caim teve filhos e filhas. Né? E aí, as filhas de Caim, os anjos caídos, isso é mais retratado no livro de Enoque, Enoque, a versão etíope, tem na Bíblia também, Gênesis capítulo 6. Vêm dos filhos de Deus, as filhas dos homens eram formosas, possuíram, né, e nasceram gigantes, em grande estatura e muita inteligência. Se pegar a cultura dos povos pré-diluvianos, até da antiguidade, é assustador. Até hoje ninguém sabe como é que se faz uma pirâmide. Tem N teorias, mas não se sabe como é que se faz isso. Né? O conhecimento que eles tinham do hermetismo, né, o ritual de Faraó, a gente pode entrar nesse mérito, é bem legal. Era muito grande que eles tinham. Então, alguém ensinou eles aquilo. Né? Então, esses anjos caídos, segundo o livro de Enoque, a versão etípica, que foi rejeitado, é apócrifo, né? É pseudepígrafo, porque não pode saber sobre isso. Então, a igreja censurou esse livro. Esse livro é um livro censurado. Na época da Inquisição, se você fosse capturado e tivesse o livro de Enoque, ou tivesse copiando ele, você ia para o Tribunal do Santo Ofício, ia morrer. Você não podia nem ter o livro na mão. Né? Se pegasse na sua biblioteca, na sua casa, ou uma cópia, um papel, qualquer coisa que reportasse, você... Mais uma semelhança de Hitler, né? A semelhança de Hitler. Então, eles se consideram assim. Aí, esses anjos caídos tiveram relações com... Nasceu os Néfilins, né? Que são aqueles frutos da queda. Com o passar dos anos, mesmo pós a era diluviana, né, Deus destruiu toda aquela galera, né, aqueles gigantes, mas eles continuaram fazendo as mesmas coisas, os mesmos rituais, né, o mesmo modus operandi. Então, é algo chamado precedente bíblico. Algo continua acontecendo. E continuam existindo gigantes pós o dilúvio, como o gigante Golias que enfrentou Davi, por exemplo. E hoje, com essa digamos assim que o diabo aperfeiçoou a técnica genética dele, e não existem mais gigantes em estatura, mas pessoas alteradas, geneticamente modificadas, que estão preparadas para suportar a canalização de um principado, de uma potestade, que, em falta de uma palavra mais adequada, teria muita energia. Seu corpo não ia suportar aquilo. Né? Então, vai precisar de um receptáculo, vai ser para um corpo. Né? Então, o anticristo, né, seria esse receptáculo. Então, ele vai ter que ter o apoio também do falso profeta. Aí, Apocalipse 17, tá? Vai ter uma profecia tal, que vai chegar nos papas. Vai chegar no próximo papa. Né? Que vai se pautar no 8º rei, que vem desde o Tratado de Latrão, você começa a fazer uma contagem, o próximo papa vai ser o 8º rei. Né? Você não pode contar com o primeiro, que era Pio XI, ele já estava em exercício, quando o Tratado de Latrão foi assinado. Então ele não conta, tem que vir da mesma linhagem, tem um conclave, tem que acontecer a partir dali. E aí o próximo Papa, coincidentemente, está muito perto. Né? O 45º presidente norte-americano, né? 459, foi Trump, que começou a governar em 2017. Olha que coisa curiosa. Aí a gente amarra coisa legal. Interessante, hein? Agora ainda mais falando do Trump. Olha que coisa interessante. E, aliás, o genro dele é amado pelos judeus, né? Assim, ele conseguiu coisas incríveis. E já começando a falar de tratados de paz. Aí eu escutei, mandaram para mim uma matéria de um sheik aí falando que tem um interesse em estabelecer paz com ali Israel. Na faixa de Gaza, ele vai ficar tudo bem? Estão tentando articular isso, né? Tentando articular isso. Esse só que statement seu é bom, hein? Só que é perigoso isso, é perigoso. Porque, assim, a única maneira que os judeus têm de reconstruir o terceiro templo, né? Ele está num local que não foi definido pela ONU, né? Está fora do território de Israel, né? E tem uma mesquita lá.
né? E não pode entrar naquela mesquita, tem segredos lá, tal. Realmente, o que falaram aqui está certo. Tem um portal, realmente, né, tá acesso a outras dimensões. Então protege ali. Agora, tá vendo, rapidinho, bom parênteses. Isso é uma coisa, quando sentar o Vic, Vanilla e você aqui, a gente pode falar e vocês vão falar, um vai falar do outro, esse lado concorda. Pois é. Isso é uma interessante. Possibilidade Então, aí. vamos lá. Enfim, então o que poderia ocorrer, o que tem que acontecer? Hoje, grupos terroristas estão ficando cada vez mais fortes. O Hamas, o Hezbollah, o Estado Islâmico. Os Estados Unidos deixou muitas armas no Afeganistão. Então eles estão armados até os dentes, estão se organizando. O Irã financia, o Catar financia. Se pegar a propaganda do Catar, na época que ele cediu a Copa do Mundo, né, é toda uma apologia, né, ao anticristo, ao final dos tempos, etc. e tal. Então não é por acaso, financia pesado, né, contra Israel. E provavelmente Israel, o domo de ferro que protege hoje, que aliás é extremamente eficaz, né, vai chegar um momento que não vai ter mais como proteger, porque vai ter muito ataque, vai ter um ataque muito maciço. Estados Unidos é aliado, ele vai ter que entrar nessa guerra. Se houver uma guerra, ele pode recuperar, em tese, tá? Ele pode recuperar aquela parte que seria dos próprios judeus, que era legítimo deles, né? Porque lá é o local para a construção do templo. Então eles têm tudo, eles têm o Instituto do Templo, né? Tem as vestes sacerdotais, tem os instrumentos, já construíram o menorá, tudo preparado para o templo. Só falta, tem a maquete, está tudo pronto. Só falta o local que tem que ser lá, que não é deles. Então só uma guerra pode retomar isso. Então provavelmente a gente vai enfrentar guerras pela frente, né? Além de crise e tudo mais guerras. Inclusive pega mais outra pandemia, guerra, mais guerra. Crise de abastecimento, né? Porque começou com a Holanda. Inteligência artificial. Meu Deus do céu, depois fala que o cara fica louco aí. Muita informação, né? Porque quando começou a guerra da Rússia atacou a Ucrânia, o que ocorreu? Houve um impacto na lavoura, nos agrotóxicos, né? E a Holanda foi a primeira a reverberar o primeiro sintoma disso, né? Então, e o Putin usou como um dos argumentos, isso saiu notícia, tá? Isso é matéria pública também, que dos motivos dele atacar foi porque ele descobriu que na Ucrânia tinha laboratórios de adrenocromo, né? E, ao contrário do que muita gente pensa, de fato, é extraído de pessoas. Na Ucrânia? Não, ele descobriu lá, ele explodiu um laboratório e saiu a notícia, essa notícia saiu planetariamente. Né? É fácil de achar, só dar uma googada você vai localizar. Ele encontrou mais de 50 crianças em estado de coma induzido, porque é a maneira de conservar. Né? Você mantém 50 crianças, faz barulho, só faz barulho e vai chamar atenção. Né? Então, você coma induzido, aí você tira do coma, né? Promove um pânico terrível, né? E em estado de alta adrenalina, eles extraem essa substância química. Né? É verdade isso? Isso foi feito experiência com ratos. Né? Em seres humanos, nunca ninguém vai falar que isso aconteceu, ou que acontece. Isso não vai. Mas ele falou que achou isso, essas crianças. Ele encontrou. E ele falou que ele interceptou, inclusive, uma remessa de cápsulas, né, de ampolas de adrenocromo, que estavam indo para os Estados Unidos, que é muito consumida pela nata de Hollywood. Meu Deus! Segundo essa mesma matéria. Então, ele encontrou, e ele explodiu, e fez questão de noticiar isso, e o Trump sabia. Segundo ele, o Trump sabia, e eles mantinham contato, então o Trump deu uma saída francesa, deixou o Biden lá no meio da fogueira, e agora ele volta por cima da carne seca. E ele vai trazer a paz, O Trump, ele é muito bem articulado, é um cara bem preparado para isso. Você acha que o Trump volta mesmo, então? Volta, eu creio que ele volta. Né? Então, a própria Rússia admitiu, tem laboratório e é extraído da maneira tal qual eu já falei em vídeos meus do YouTube, na época foi censurado até. Tive que regravar usando outras palavras, eu só posso explicar dentro de ambiente fechado. A gente vai ter inclusive um seminário presencial, galera, dia 11/11, lá no Vale da Bênção, tá? Só 350 vagas, tá bom? Dá uma olhada lá no meu link, como é que chama? Instagram, né? danielmastral.oficial, tá? Tem o link, tem o banner para você se inscrever. Que eu posso falar mais abertamente, né? Claro. Porque aqui a censura é complicado. Então o Putin ele afirmou, é assim que é feito. Então te coloca um pavor absurdo, né? Já aumentou. Isso eu postei na minha rede social, postei no Instagram, por isso que eles pegam no meu pé. Mas eu pego matéria. Uma policial, né? Era uma perita criminal, né? Ou seja, polícia, perita criminal, e ela afirmou num podcast, não me lembro qual mais, mas está postado em algum canto aqui no meu Instagram, ela afirmou, aumentaram estatisticamente o número de desaparecimento de crianças no mundo, não é regional, é global. Só que não divulgam isso. Eu tenho muitos amigos na polícia e falam a mesma coisa. Não divulgam, porque vai alarmar a população. Então, o que eu sempre oriento, né?
cautela com seus filhos, orienta, não aceita coisa de estranho. Ô, seu olho bonito, velho, vem cá perto do carro. De sempre que a gente tem que tomar e cuidado. joga, né, sabe, substância anestésica, você aspira. Não vou nem dizer o nome da substância, mas tem substâncias anestésicas que você põe o lenço. Os Ubers, né? Então, tem essas coisas que o pessoal fala que está acontecendo muito e eu não acreditava até que o meu amigo e não, meu mas advogado... essa daí é instantânea. Se você aspirar, você que... põe aqui, você vai, respirou, na hora você apaga. Se apaga, você acorda amordaçado, no porta-mala, acabou, sumiu. Meu Deus. E vários vídeos mandam para mim, às vezes, de tentativas de sequestro de crianças que falharam, que a mãe percebeu a tempo, né? Eu posto nas minhas redes sociais como alerta. Então, fica de olho nos seus filhos. Né? E essa policial falou sobre isso. Ela falou, então fiquem atentos, porque tem gente maluca no mundo suficiente para fazer isso. Você viu esse filme novo, Sound of Freedom, né? O nome que tá... Como chama? Sound of Freedom? Sound of Freedom, esse filme que está sendo super... Não vi ainda, já me falaram, esse eu não assisti. Que esse filme fala sobre tráfico humano, de criança, né? Que estava sendo super mega censurado, né? Exatamente, não estavam deixando as passar, vendiam, diziam que estava esgotada a sala de cinema, a gente entrava, não tinha ninguém, Eu vi num anúncio no YouTube que parece que o Brasil Paralelo conseguiu para exibir algumas salas em acordo. Eu vou fazer um breve, rapidamente aqui, intervalo. Anthony, faz um favor para mim. Para falar sobre um novo anunciante aqui rapidamente, pega o saquinho de Toblerone, por gentileza. Isso é a primeira vez aqui no programa. E... Anthony, tá na câmera aberta ou tá na fechada? Tá minha? Esse aqui, isso é um break comercial. Chocolate Toblerone, obrigado Toblerone, vocês são muito queridos. Chocolate aqui nesse saquinho de sortidos tem milk chocolate, ou seja, chocolate ao leite, dark chocolate, chocolate amargo e chocolate branco. E você come chocolate? Claro, só falta chocolate. Chocolate. Eu vou oferecer aqui um de cada para ele experimentar. Olha que bonitinho. Excelente, adoro. Tá calor, mas a minha médica preconiza até o amargo. Ela preconiza porque ela fala que melhora, não só a energia, disposição, tudo. Será que já comeram tudo? Não, aqui, ó. Esses 3 chocolatinhos aqui, ó, pro meu amigo. Opa, valeu. Astral. Eu vou comer também um aqui, eu gosto do amargo. Essa aqui não dá pra resistir, eu também gosto. Toblerone, valeu. Valeu. Cadê? Vou achar aqui o amargo. Brigadão, beijo pra vocês. Excelente. Aqui tá ok? No quadro? Tá fora? Foi? Você pega? Tá na dele, né? E esse filme, você tá em qual? Tá em mim? Esse filme Sound of Freedom, que eu quero muito ver, porque é do Mel Gibson, se eu não me engano. O Anthony, que é um cinéfilo aqui, ele é o diretor, né? O ator principal é um cara que é muito bom. Ele é o que fez Jesus de Paixão de Cristo. E ele foi muito perseguido por Hollywood, né? Então, e por esse filme também está sendo. Porque é um filme que não está sendo aceito por Hollywood. Claro. Se não me engano, era só na Apple TV. Vai trazer um despertar, né? A Bíblia fala, desperta ao tu que dormes. É mais fácil você controlar quem está dormindo, quem está inoperante, né? A gente falou muito sobre essa questão. Toblerone é muito bom, desculpa. Obrigado mesmo, Toblerone. A gente falou muito sobre a Bíblia. Você citou diversas vezes aqui. A gente já estava falando sobre outra coisa aqui. É tanto assunto que eu vou fechar. Eu não quero. Termina esse teu, que depois eu vou voltar no outro. Termina esse que você está falando, porque eu quero saber do Trump. Do Trump. O Trump vai trazer paz. Vai trazer paz, sim. Ver. Ele já falou que ele termina com a guerra. Porque a Rússia, foi comprovado pela CIA que a Rússia ajudou na eleição do Trump. Elas só abafaram o caso. E foi comprovado, noticiaram isso. E ficou por isso mesmo. Você vê o patamar de poder que esse pessoal tem. Né? Então não tem treta nenhuma entre os dois, são amigos. Né? O Biden entrou só para dar uma saída francesa discreta, para não desgastar a imagem do Trump, porque aí a Rússia poderia fazer o que tinha que ser feito. Né? E hoje em dia, essa substância, o adreno, ele é assim, refinado, aprimorado, potencializado seus efeitos dentro de determinadas indústrias que mexem com fármacos. Né? Então, usa esses laboratórios e consegue tornar isso muito mais potente do que já era antes. Outrora, isso aí você acha na internet fácil. Do adreno vai ser mais difícil encontrar. Você vai encontrar coisa mais simplista ali e tal. Você acha em farmácia e tal, mas não vão te dizer exatamente como é que funciona a coisa. Né? Mas fizeram uma experiência com ratos, isso acha. Ratos novos, aí você tira o sangue do ratinho novo e injeta no sangue e faz uma transfusão para um ratinho mais velho. O ratinho mais velho rejuvenesceu,
A doença que ele tinha regrediu, outras curaram. Então foi comprovado através de ratos, tá, que funciona. Nunca falaram isso na esfera humana e nem acho que falariam. Nem de tartaruga, senão a tartaruga ninja que também saiu agora. Então, assim. já era. Pois não já é. Se piada. falar isso, O mestre Splinter. Então, você vê que tem gente que parece estar no formol, né? Bom, é incrível. Então, melhora a imunidade. Cabelo volta. Mais. O cabelo hoje em dia não é mais cabelo de boneca, dá pra botar cabelo e ficar bom. Imunidade. E tem muita coisa que você pode fazer para melhorar a sua imunidade também. Né? Assim, caseiro, coisa da natureza. Mas é seguro? Não, coisa da natureza. Limão, própolis verde, um pouco de água, bate com gengibre, hortelã. É receita de vovó. É receita de vovó. Era o que era antes, era assim que era. Dor de ouvido, não tinha remédio. Pingava azeite morno no ouvido e ficava bem. Né? Dor de garganta, amarrava um lenço embebido em álcool, acabava a dor de garganta. Era medicina antiga, Viquivaporume. Eu sou da época que usava para tudo. Usava para tudo. Qualquer coisa. Que aliás é proibido hoje, não é? Viquivaporume, aquele gel para passar no peito. Eu não sei se proibiu. A cânfora parece que faz... Tem algumas coisas que falam que não pode. Mas eu talvez não sei, eu posso falar uma besteira, mas eu ouvi dizer que não é mais tão bom. Que eu já vi na farmácia. Passa nas costas, Viquivaporub, abre o... Mas aí parece que abre muito, aí não sei se é tão bom. Eu sei que funcionava e funcionava muito bem, sabe? Não tinha... vapor com cânfora, né? Pô, exato, isso, exatamente. Fazia... A inalação era inalação assim. era a inalação era isso, não tinha... Soro fisiológico com gotinha de não sei o que lá. Não tinha hoje Berotec, Atrovente, não tinha o que tem hoje, né? Então... Era a medicina da vovó, funcionava muito bem. Né? Hemorroida, chá de... como é que é? Hemorroida, os caras... É mamona. Você pega uma mamona, bota no vapor... Puta, tá com essas coisas de hemorroida. Tive hemorroida uma vez já, pelo amor de Deus. Pô. É mesmo? Eu não tenho ideia como é que é isso. Uma bosta. Mas deve ser horrível. Deve ser horrível. Usei fralda. Melhor. Não, mas esse lance eu falo porque, porra, você pensa nessas coisas que curam. Quantos remédios... Eu sou um cara que gosta de remédio. Eu gosto de remédio. Concordo que a indústria farmacêutica é complicado. Exagera. Mas é claro, tem muita coisa no remédio que salva a vida, claro. Fígado, medicina salva vidas, lógico. É difícil você... Evoluiu. Tem transplante de coração hoje, tem um monte de coisa que você pode fazer e a medicina Fora isso. Fora a tecnologia até de cirurgias, por exemplo. Que não é, muito. Mas aí não é indústria farméutica, né? Sim, aí é a tecnologia justamente que está ajudando. Sim, mas tem os antibióticos, né? Antigamente as pessoas morriam, não tinha antibiótico. Né? E tudo bem, tem muita coisa positiva, não estou dizendo que é tudo negativo, mas uma parte foi criada, por isso que é o nome indústria, né? Para vender, para venda, para manter o patamar de venda. É o que você falou, né? Um remédio para tal coisa e aí efeito tem colateral. Efeito colateral. Aí então você toma outro, né? Por causa do efeito colateral que vai assim por Exatamente. diante, né? É infinito. É infinito. Eu até falei acho, com você, não sei se acho que foi aqui que eu comentei de um filme que eu vi na Netflix, o Filhos do Privilégio. Falou um alemão? Não. Alemão, filme alemão, Filhos do Privilégio. Falou aqui na nossa primeira... Então. E tem um outro que eu vi, Páscoa Negra. Cabeça, inteligente. Numa viagem no tempo, os caras vão parar na época de Jesus, muito louca. É uma história divertida. Páscoa Negra, achei o máximo também. Páscoa Negra. Sim, Páscoa Negra. Mas é um filme blockbuster? Não, blockbuster não é. Tá nas streams aí, eu não sei se tá. Mas é americano? É americano. Páscoa Negra, sabe? Páscoa Negra. Ator, diretor, algum conhecidos ou não? Não sei. Mas só procurar Páscoa Negra. E aliás, hoje em dia tem muito streaming, né? Muito espaço para muita gente. Eu não sei aonde eu assisti, mas eu achei fantástico. Eu vi 2 vezes. Porque ele é muito inteligente, muito cabeça. Tem umas tiradas assim incríveis o filme. Né? E esse retenho que é bom. É um entretenimento, mas tem alguns conteúdos legais para você pensar. Só terminando o Trump. Trump. A Bíblia fala para a gente de sinais. Né? Então é assim que eu me pauto na volta de Cristo. Jesus ele deixou um marcador temporal para a gente em Mateus capítulo 24. Então Jesus ele faz uma alusão, ele fala, olha para a figueira é uma ilusão a Israel. Né? Então, quando Adão comete o primeiro pecado, Adão e Eva, eles se cobrem com folhas de figueira. Imagina quanta folha não devia ter no paraíso, né? Escolheu Jesus a figueira. Então, é um símbolo de pecado e naquele momento Israel estava em pecado, digamos, afastado dos valores de Deus, etc. e tal, né? Não estava aceitando a mensagem do amor, né? Estava muito engessado aquela coisa e tal. Rejeitando muitas pessoas, tal, mais ou menos como está hoje, né? Voltamos à Inquisição de uma maneira diferente. Então, ele faz esse panorama e mostra o contexto de época. É importante entender o contexto de época. Eles acreditavam naquilo, eles viviam aquilo, e Jesus mostra uma coisa completamente diferente. Então, é claro, ele ia ser crucificado. Então, hoje em dia, qualquer pessoa que falar alguma coisa contrária vai ser crucificado. E em Mateus 24, ele fala o que vai acontecer no final dos tempos. Vai aumentar a guerra, terremoto, maremoto. Mas sempre teve isso. Fato, sempre teve.
Mas se você pegar na linha estatística da formação do Estado de Israel de 14 de maio de 48 para cá, aumentou 80% o número de cataclismos mundiais, de tsunami, terremoto, maremoto, aumentou muito, muito. É assim, assustador quanto aumentou. Então, o marcador, e Jesus ainda fala, não vai passar essa geração, né, antes que essas coisas aconteçam, porque ele vai falando uma série de coisas. As pessoas vão se trair, vão se odiar, o amor vai se esfriar. A gente está vivendo o amor esfriando, né? Vai se esfriar, tal. Então, mas não tenham medo, né? Quando acontecer essas coisas, os ramos da figueira estiverem tenros, ou seja, passou uma geração, né? Eu estou às portas. Eu falo, não está dizendo eu cheguei, eu estou chegando. Eu estou perto. Então, estou às portas. Quando completa uma geração, né, biblicamente, no Salmo 90:10, nos mostra, tem outros textos também, esse aí é mais fácil para memorizar, para quem está assistindo, é mais claro até. Salmo 90:10. Uma geração bíblica tem 70 anos. Então, 14 de maio de 48, mais 70, chegamos em 14 de maio de 2018. Em 2018, quem governava era o Donald Trump, 45º presidente norte-americano. Lúcifer recebeu 9 pedras de Deus. Né, ou Samael, como chamam os judeus, né? Seria títulos, né? Lúcifer, diabo, Satanás, mas seria o tal de Samael. Né? Então, Deus deu para ele 9 pedras, né? Então, essas pedras têm todo um simbolismo também, claro, tanto pode ser usado tanto do lado místico quanto do lado do bem, porque os sacerdotes também tinham pedras nas suas vestes. Aí o que acontece? Deu 70 anos em 2018. De tantas coisas que o Trump fez, né, lembrando que a nota de dólar está escrito Nova Ordem Mundial embaixo, né, Novos Ordens Seclorium. É ali que começa e vai ser o controlador da nova ordem, né, o que estabelece. Então estão pavimentando para que o mundo aceite isso. E o efeito estufa, aquecimento global, vírus, tudo isso corrobora para as pessoas aceitarem algumas normas, né? Em aceitarem até aquilo que elas não concordam. Muita gente perdeu emprego, muitas pessoas não conseguiram emprego, não conseguiam viajar, se não cumprisse determinadas normativas estabelecidas, né? Isso vai voltar muito pior ainda, vai voltar muito pior, né? O sistema de controle vai ser mais fechado ainda. Antes de 2018, nós tivemos um sinal dos céus. A Bíblia fala que você fica atento aos céus, fica atento aos sinais, né? E nós tivemos em 2014, 2015, uma tétrade de luas de sangue. É muito raro esse fenômeno astronômico, ter 4 luas de sangue seguidas. E todas essas, em 2014, 2015, caíram as luas de sangue exatamente nas festas judaicas. Quer dizer, é muita coincidência para você jogar por acaso. Quando Israel foi fundada, a nação, né, teve lua de sangue. Na Guerra dos 6 Dias, quando anexaram Jerusalém ao Estado de Israel, também lua de sangue. Então nós vemos sinais astrológicos, né? Por isso que também a igreja muitas vezes fala astrologia do diabo, né? Mas não. Deus nos ensina a observar sinais astrológicos, né? Afinal, foi através de um sinal astrológico que os magos, no sentido aqui de sábios, né, encontraram onde estava Jesus e trouxeram os presentes para ele. Um sinal astrológico, a estrela de Belém, conhecida popularmente como estrela de Belém. Seguiram os sinais astrológicos. E a Bíblia fala sobre isso. Aí tivemos a tétrade, em seguida, 2018, e de tudo que o Trump fez, uma coisa que ele fez foi muito importante. Ele transferiu a embaixada americana para Jerusalém. Né? Isso, o desdobramento do mundo espiritual é muito grande, é muito forte isso, né? É um cumprimento de profecias, né? Então, para o mundo estar olhando ali para a figueira ficou tenra, eis que é chegado o verão e estou às portas, né? Então, uma coisa curiosa que a gente vê que o tempo, por me pautar, né, nesse ensinamento, Jesus está perto. E aí eu começo a ver o sistema geopolítico, né, o controle global, a PAN, né, o Fórum Econômico Mundial propondo o reset, né, coisa que não tinha essa pauta. Se pegar hoje o diretor, o fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus, né, ele era um professor universitário. De repente catapultaram ele é um cara poderosíssimo no mundo inteiro, né? Assim, todo mundo olha com muita admiração. Então, claro, e tem os colaboradores da plataforma, né? Então tem aqueles que mexem os cordéis e tem os colaboradores. Então pessoas que não são do grupo, digamos assim, não são os aliados, mas eles são colaboradores indiretos. Então eles pegam alguém que, sei lá, é mais fácil subornar esse, vou dar um prêmio para aquele, né? Mexe com a vaidade humana. Né? E aí tem esses colaboradores que estão preparando e pavimentando essa plataforma, fazendo com que as pessoas acreditem de fato. Né? Olha, OVNI. Começaram a falar de disco voador em 2023. Começo de 2023, Pentágono... Mas isso é uma coisa que falam... Não, mas o Pentágono admitir que realmente existe. Antes as pessoas não. A NASA nunca admitiu, o Pentágono nunca admitiu, o Serviço de Inteligência nunca admitiu. Aí eles admitiram publicamente. Não, tem mesmo. Eu não sabia disso. Objetos, sem, saiu matéria, várias, dezenas.
né, sobre isso, dizendo que o Pentágono e a NASA afirmaram, né, publicamente isso, vocês acham que qualquer lugar mal googado aí, afirmaram que existe, que tem objetos voadores que eles filmaram, fotografaram, que não tem explicação, não tem explicação científica, não são da Terra, não são extraterrenos. Então, e o curioso, e tem matéria sobre isso também, pode pesquisar, só digitar no Google o que eu vou digitar, né, a NASA ou o Pentágono chama teólogos, né, ou líderes espirituais para debater o fenômeno UFO. Por que vai chamar teólogo? Por que não chama ufólogo, um cientista? Porque os teólogos, porque no meu entender, tá preparar a cabeça da galera para um arrebatamento. Esse seria o arrebatamento secreto, né? Seria a primeira parte da questão. Seria na metade da tribulação, segundo o estudo escatológico, né? Que eu acredito nisso, né? Posso estar enganado, não sou o dono da verdade, a gente só sabe pouco, né? Em parte a gente sabe, em parte fazer uma pergunta em cima disso. Por que o homem não vive voltando para a Lua? Mas ele foi uma vez, viu o que tinha, né, é desnecessário ir para a Lua de novo. Mas seria interessante, mais adiante, isso é uma ideia do Musk, até fazer da Lua uma base, e daquela base você chegar a Marte, por exemplo, né, e colonizar. Sim, já está na Lua, já lá. Sim, ou colonizar seja, outros planetas. Quando eu digo isso é porque tem toda também essa história, né, sobre o que está por trás de ter ido à Lua, se foi até a Lua, não foi até a Lua, eu acredito que foi. Sim, foi. Mas... eu vejo tanta evolução em tanta coisa, né? E a gente fala assim, pô, porque de fato não tem nada na Lua. Não tem. Só que a Lua tem uma forte importância na Terra, né? Por conta de maré, por conta de um monte de questões. Até no comportamento, na psique humana. Então, como é tão importante, ela só é monitorada, mas não precisa ficar avaliando. Bom, não precisa, né? A tecnologia é tanta que a distância já é suficiente. Sim. Deve ter lá, claro, tem os satélites. E hoje a gente conhece muito pouco do universo, 4%, do universo observável. Tudo que a gente tem tecnologia, você só consegue observar 4% do todo. A gente não sabe nada do universo. Você acha que a gente vai chegar num ponto de ter essa migração para algum outro lugar? Eu creio que não. Eu creio que quando houver o arrebatamento secreto, no meu entender, tá? Do ponto de vista escatológico, bíblico, eles vão atribuir que as pessoas foram abduzidas por alienígenas, porque agora estão falando bastante alienígena. Agora, o fato empírico é que desde a época de Nikola... Então você vê como uma grande manipulação essa história de admitirem o UFO, ou seja, os OVNIs, para que justifique sumirem tantas pessoas. E, no meu ver, fica muito claro, né, que isso aí está mais ligado a armas militares do que a seres extraterrestres. Nikola Tesla tem desenhos de Tesla, isso você acha na internet facinho também. Eu postei no meu último vídeo no canal também. Tem desenho de Tesla de uma nave espacial, né, com um tipo de propulsão que naquela época que ele fez não existia ainda. Mas ele estava muito à frente do tempo. O que a gente usa o Wi-Fi hoje, Tesla já sabia que ia acontecer. Ele sabia que era possível isso. Ele não sabia como executar isso, mas ele já sabia que era possível. Não tinha as ferramentas. Tanto é que quando ele morre, de maneira misteriosa, não tem uma causa muito clara da morte. Ele vai estudar isso, fica meio nebuloso, né? A primeira pessoa a invadir, porque ele morava em hotéis. Ele não se casou porque ele achava que a família ia consumir muito tempo da vida dele e não podia pensar nas ideias que ele tinha, né? Então, sábio. Tô brincando. Então, assim, mas fez descobertas, dentre elas, num disco voador, né? Como a gente vê hoje. Tem desenho, tem protótipos dele. E assim que ele morreu, a KGB foi a primeira a invadir o apartamento que ele morou, né, para pegar, né, arquivos dele. Em seguida, a CIA chegou também. Pegou o que sobrou. Então, não tem mais nada, não tem nada das anotações dele. Ninguém sabe o que ele descobriu. Mas tanto a KGB quanto a CIA têm posse desses documentos, estão com eles. Né? E vazaram imagens na internet, eu postei isso também dentro da plataforma fechada, né, para não criar polêmica demais, mas mostra uma nave espacial cercada, assim, tipo escoltada, né, por 2 caças, né, como se fosse uma arma militar mesmo. Hitler, ele produziu um protótipo de um disco voador. Você dá para procurar facinho na internet também. E conseguiu subir 30 metros acima da superfície. Como é que a KGB entra num apartamento e deixa alguma coisa para que depois a CIA pegue? Eu acho que eles pegaram o que era mais importante, o tempo, eu não sei. Os detalhes, a minúcia, eu não sei. Mas é muito louco, né? Mas, se parar para pensar que a mas KGB historicamente colocou ali, passou um aspirador, tirou tudo, né? Tirou, provavelmente pegou a maior parte, evidentemente, né? Nossa, é tanta coisa, mas eu ainda estou intrigado com essa história do fim dos tempos. Então, aí em 2018 aconteceu tudo isso.
né? Estou às portas, não cheguei. Então, ok, a figueira floresceu, completou a geração, 70 anos. Tudo que Jesus disse que ia acontecer está acontecendo, o amor está se esfriando, o sistema geopolítico está mudando, guerra, rumor de guerra. E hoje não é mais o temor da guerra nuclear. É mais a guerra biológica. Ela é muito mais poderosa do que uma guerra nuclear. Mas eu não duvido que o Putin possa usar o arsenal dele contra alguém que ofereça uma ameaça real para ele, né? Porque ele tem poder para isso. Como um braço de ferro, né? É, com um braço de ferro. Ele tem uma arma, o Satan 2, né? Que ele apertou... Satan 2, olha só. Se ele apertar o botão, em 16 minutos, chega nos Estados Unidos. 16 minutos. Viaja não sei quantas vezes a velocidade do som. Mas é interceptado, né? Não é... Não, ele consegue mudar. O radar, quando cair no radar, já chegou. Quando ele olhar, está vindo um míssil, pum, já foi. É muito rápido. Não sei quantas vezes a velocidade da luz, não me lembro exatamente. A velocidade do som, do som. Muito rápido. E ele é capaz de carregar toneladas de material nuclear. Toneladas. Então faz um estrago enorme. Enorme. Ele tem essa tecnologia na ponta do dedo. Na ponta do dedo. E por que Satan 2? Porque já teve o Satan 1 também, que foi o protótipo, né? E o Satan 2 está aprimorado. Aí ele deu o nome de Satan. Curiosamente deu esse nome, né? A Coreia do Norte, mesmo ameaçada, Estados Unidos também deu uma prensa, né? Vocês continuarem com testes nucleares, a gente vai acabar com vocês. Tá nem aí, o que continua fazendo. Continua fazendo. E agora, enquanto o Biden está tão preocupado com a Ucrânia e mandando provisões, ajudando, né, financeiramente a comprar armas para se defender, etc. e tal, né, os americanos vão ficando, pelo menos é o que chega até mim, quem mora lá. Fala, puxa vida, o Trump tinha um discurso que era primeiro lugar Estados Unidos, primeiro lugar América. Né? Então, toda essa grana, esses bilhões de dólares que o Biden mandou para a Ucrânia, podia ser aplicado aqui, né, no nosso povo e tal. Então, ele já está ganhando. Só dele sinalizar que ele ia ser candidato, bum, já subiu nas pesquisas, ele já é o primeiro. O Biden está indo muito mal, né? Está indo muito mal. Além de ter sido dividido muito a opinião pública lá nos Estados Unidos antes, e aí enquanto estava na corrida eleitoral, teve até essa questão de fraude. Sim. Que respinga até nas eleições daqui. Daqui também, sim. Como é que é. Exatamente. E aí agora para volta, né? Aliás, essa história de volta... Vamos só pincelar por isso. Você acha que o Bolsonaro sai dessa e volta? Eu acredito que não. Assim, dele assumir o poder novamente? Porque, assim, Trump saiu, foi preso, se não me engano. Trump, né? Foi quase preso, não foi? Quase preso, mas não pega. Nem o Putin pegou, tem ordem de prisão contra ele, mas não vai ser preso. Porque, assim, é muito louco, né? Eles vão fazendo uma narrativa parecida, né? Sim, parecida. Aí... Mas, assim, não, o Bolsonaro não tem a ver com essa questão, não. É peixe pequeno. É peixe pequeno. Mas eu já sabia quem ia ganhar as eleições. Eu falei isso nas minhas redes sociais e fui muito achincalhado, né? Como é que você pode dizer tal, o né? Lula? Eu falei, o Lula vai ganhar. Né? E tudo, não, porque a igreja está orando, porque homem de Deus, isso, aquilo, tal, mas o Lula vai ganhar, porque ele é mais favorável. O Lula, ele não é um adorador do diabo, não, mas ele tem um estreitamento muito grande com o Klaus, que é o do Fórum Econômico Mundial, com Putin, né? Ele tem um bom relacionamento com pessoas estratégicas do planeta, né? E pode ser um excelente colaborador. Então o Brasil não ele é mais manipulável? Mais manipulável, seria assim, nesse sentido, dessa maneira de dizer. Que o Bolsonaro era, né? Sim, mais manipulável, mais fácil de manipular, né? Então é mais político. Tanto é que ele participou do COP27, se você lembra, né? Antes mesmo de assumir o poder. Antes de assumir o poder, ele assumiu. O Bolsonaro estava no poder, ele foi lá e ele representou. E quem estava lá? O Al Gore. Ele já tinha sido eleito, né? Já tinha sido eleito, então por isso que ele foi. Mas não tinha sido empossado. Não tinha então, sido empossado, por uma questão ética, ele não deveria ter ido. Uma questão ética, ele não devia ter ido. Né? Mas foi, quer dizer, já ocupou a cadeira lá. Já. E está tendo espaço para falar no Fórum Econômico Mundial, dão espaço, dão mídia para ele, tudo mais. Então, a gente vê as coisas acontecendo, o formato, ganhando formato, né? Crise de abastecimento, como eu falei, muito fácil ser criada da noite para o dia. Eu lembro da época da greve dos caminhoneiros no Brasil. Nossa, eu lembro como se fosse ontem. Eu saí de casa, abasteci o carro de manhã, né? E fui para a academia. Treinava de manhã, né? E depois eu trabalhava na parte da tarde. Deixava meu filho na escola e tal, né? E abasteci. Quando eu saí da academia, eu vi uma fila, cara, enorme. Pois é. Gigante. E pessoas assim, vizinhos, que moram no mesmo bairro há anos, brigando por causa de gasolina.
quase se matando por causa de gasolina. Realmente parou, né? Eu lembro disso. Parou. E assim, foi começou a logo antes faltar. da pandemia, né? Começou a faltar coisa no mercado já. Já não tinha mais água e papel higiênico. E papel higiênico é um grande mistério para mim, porque o povo compra papel higiênico no apocalipse. É a primeira coisa que some da prateleira. Né? Aí estavam cotando quanto que podia comprar de casa, mas já estava faltando, assim, poucos dias. Né? São as necessidades básicas, considera-se assim. Aí você, quer dizer, se higiene, você não tem... Claro, mas se tiver um The Walking Dead aqui, tiver um apagão cibernético, né? Não precisa muita coisa não. Apagão cibernético, tem armas para isso, né? Chama EMP. Né? A China tem essa tecnologia, a Coreia do Norte tem, ela pode lançar pulsos eletromagnéticos e que da onde a China está, se ela disparar, toda a costa leste americana fica no apagão. Eles sabem disso e na época o Bush quis fazer uma proteção. Ele queria criar um sistema de proteção dessas ondas, né? E acabou não acontecendo, não vingou, porque depois teve ataque, Torre Gêmea. Mas a China atacaria pela costa leste? Não, a costa oeste. Oeste, sim, perdão, sim, oeste, sim. Pelo oposto. Pelo oposto. Então, eles têm esse poder. E hoje, através de drones, eles também podem, através de lançar essas mesmas pulsos eletromagnéticos por drones. Não drone pequenininho, por drone de guerra mesmo. Essa coisa de drone é um perigo também, né? Porque cada vez mais os drones estão evoluídos. Sim. A gente está na nossa mão aqui, em qualquer lugar. Sim. Os drones que os militares têm, meu Deus do céu. Poderosíssimo. Um satélite tira foto da placa do seu carro. Pois é. Então, assim, é impressionante a tecnologia que tem hoje em dia. Demais. E a gente não tem acesso a tudo. A gente tem acesso... Nada, quando a gente fala em 1%. inteligência artificial, o que chega até nós, mostra lá o robozinho falando, esqueci o nome da boneca batendo robô. Falta. Né? Batendo papo, conversando e tal. É super bem articulada, né? Dublagem agora. Perfeito, né? E você pensa, isso aí é um fragmento, sabe? Tem muito mais por cima disso, tem muito mais. Mas você acha que realmente vai chegar no ponto de tirar trabalho mesmo das pessoas? Tirar trabalho sim, com toda certeza. Como é que as pessoas já está começando, já né? tem que se adaptar, porque eu não vejo problema da inteligência artificial. Até um debate que eu tive outro dia com um colega da minha área, como locutor e dublador. Não há problema se a inteligência artificial for trabalhar por mim. Sim. E eu puder estar em casa com a minha família, eu puder estar na praia, sim. Se quiser usar a minha voz, mas eu vou receber o mesmo como valor. Como escritor, escreve. Eu vou receber, né? Aí eu o valor é meu, minha voz. Só que você não quer que eu vá até o estúdio para gravar um texto novo. Sim. Você quer pegar a minha voz e usar ali, tecnicamente... Claro, tem que ter um atrativo, tudo tem que ter um atrativo para você aceitar, claro. Mas o que está acontecendo é isso, que muita gente está questionando sobre os direitos. Tem contratos, inclusive, que a gente tem que tomar cuidado para assinar, que a gente não libera os direitos da nossa voz para todo tipo de... É complicado, porque você pode assinar um negócio ali e daqui 5 anos surge essa tecnologia, fala, mas você assinou aqui que podia usar a tua voz sem te pagar mais nada por isso. Mandaram um vídeo para mim, era uma outra pessoa, eu esqueci o nome de quem foi a pessoa que eles mostraram do lado, dividiram tela, a pessoa tipo dublando, né? E o William Bonner dando uma notícia. Era a voz do William Bonner, até o movimento de boca, perfeito. Você não diz que aquilo é fake. Tem um reality, quem foi que mostrou aqui pra mim? A Fefa, não foi? Ela mostrou um reality aqui, a Fefa Moreira, que ela grava o programa dela aqui no nosso estúdio, e ela estava mostrando um reality que são os casais, então você vai com a sua esposa, sua namorada, sei lá, e aí você tem que ver um vídeo do seu par com outro e saber se aquele vídeo eu mesmo ouvi falar seu, disso. seu par ou é um... Criou uma treta, né? Porra, porque criou você tá treta vendo... daquela, né? Que nem você vai lá, tá a sua esposa na piscina abraçando com o cara. Sim. Você tem que ver, não é a tua esposa, é uma outra pessoa, só que a inteligência artificial montou perfeito. Tudo e você acha pode colocar que você na situação que quiser. Cara, exatamente. Isso é real, isso está acontecendo já, isso é possível já. Exatamente. Isso é gravíssimo. Gravíssimo. Pra gente caminhar aqui pro encerramento do nosso papo, que se deixar, pô, tem tanta coisa, muita muito coisa, legal. Cara. A gente falou sobre a questão dos faraós e a gente não sumariamente falando, ok. Eu preciso uma aula mais específica para o grupo dos guardiões, mas eu vou explicar em poucas palavras como tem uma lei. Deus estabeleceu uma lei universal, né? E essa lei divina, essa lei sagrada, ela não pode ser profanada. Claro que tem leis que são regionais. Então, tem leis que só valem para o nosso planeta Terra. Então, a gravidade aqui é 9,8, né? Aqui a gente tem o nosso tempo, né? Rotação, translação, que é diferente do tempo de Marte. Então, tem coisas que são relativas e tem outras não, que são absolutas, né? Então, existe uma lei divina, uma lei sagrada que é
absoluta que não pode ser profanada. Só que os anjos caídos, os que se rebelaram, conhecem esse princípio, então eles aplicam o mesmo princípio. A semelhança, se pegar uma pirâmide ou os templos do Antigo Egito, pegar Luxor, Karnak, por exemplo, eles foram construídos de acordo com as proporções da geometria sagrada, que é a sequência Fibonacci, que dá 1.618. É um número matemático como se fosse a digital de Deus está em toda a sua criação. Então, a pirâmide não era um túmulo para faraó, como muita gente acreditava. Eles ficavam no Vale dos Reis. Eram locais de iniciação para faraós e sumos sacerdotes. Eram templos iniciáticos. Então, eles canalizavam toda uma energia cósmica e telúrica, pegava lá, porque estão alinhados com a constelação de Órion, né, as Três Marias, as pirâmides. O material produzido também produz uma carga elétrica, eletromagnética enorme. E eles faziam um ritual lá dentro. Dentro desse ritual, o faraó tomava poções, que é muito semelhante aos rituais de iniciação de alta magia. Tomava algumas poções, não eram poções alucinógenas, mas eles diminuíam o seu nível de consciência para que o seu nível inconsciente ganhasse mais poder. Então você tinha acesso a memórias, a lembranças suas, né? Te ajudavam no acesso. Havia também uma espécie de hipnose, uma indução hipnótica associado a isso. Haviam palavras. Palavras têm um poder tremendo, né? Por isso que tem os mantras tibetanos, por exemplo, né? Então, se eu falar Om, ok, não tem poder, mas se eu falar Om, fizer uma vibração, frequências, né? se ficar na frequência, aquela frequência gera uma vibração que gera uma energia, né? Então aquilo somado. Então não é só ler uma palavra, é saber a pronúncia correta daquela palavra. Então cânticos também, uma série de coisas, incensos, pedras, cristais. E no meio de todo esse processo, o faraó ele era a encarnação do próprio Deus, era assim que ele acreditava. Ele não era um representante de Deus como os reis da Mesopotâmia eram, né? Como os sumérios, acádios, os babilônios, eram representantes de Deus. Ele era o próprio Deus encarnado. Mas para ele ser o Deus encarnado, ele tinha que ser um receptáculo limpo. Fazendo uma analogia, seria como se fosse ser um vaso de honra para Deus. Né? Ser uma pessoa cheia de Espírito Santo. Né? Então, você tem que se purificar. Então, ele passava por esse ritual de purificação para ter a permissão que a entidade canalizasse ele e manifestasse poderes. E não eram pequenos, eles transformaram a vara de madeira dos magos em serpente. Né? Então, quer dizer, Deus fez isso com a vara de Arão e os magos de Faraó faziam. Não é um poder pequeno. Você transformar matéria, pedaço de madeira, em um ser vivo, orgânico, sabe? É muito louco. Você para para pensar na dinâmica disso, né? É um poder que não é pequeno. Enfim, lembrei até uma coisa, não tem nada a ver, mas achei graça, que eu estava pesquisando nome de igrejas pitorescos, tinha o nome de uma igreja que era Ministério Cobra de Moisés. Aqui comeu Cobra de Moisés, aqui comeu as outras duas. Devorou as outras duas, né? Bom, enfim. Então eles tinham grandes poderes, né? Agora eles tinham que estar purificado. O que eles faziam para essa purificação? Induzia ele nesse estado de rebaixamento da consciência, ele acessava memórias que ele tinha medo. Se ele tivesse medo de rato, ele ia ter uma experiência vívida, como uma indução hipnótica, cercado de ratos dentro do sarcófago. Ele tinha que vencer aquele medo. Se ele sofreu um trauma na infância, ele tinha que enfrentar aquele trauma. Se ele odiava alguém, aquela pessoa que ele odiava, que fez mal, aparecia na frente dele de maneira muito realista. Então ele tinha que superar isso, elevar espiritualmente ele assim, para ele ser um canal adequado para isso. E depois, por fim, ele se banhava, né? Tinha um lago sagrado, né? Era uma piscina artificial dentro do templo, onde ele se depilava, tirava até o cabelo, né? Tudo, completamente. Sobrancelha, e ia nas águas. Quando ele saía das águas, ele estava purificado. Quer dizer, é mais ou menos o batismo que Jesus ensinou, né? Você vê que há muita semelhança de simbologias, né? Assim como tem a simbologia sagrada, né? Então, a geometria sagrada, o mundo espiritual fala muito através de símbolos, né? E aí o que acontece? Para formar o sacerdote, né, no tabernáculo, por exemplo, tabernáculo também era a mesma coisa. Ele tinha que ter medidas e proporções matemáticas que Deus deu, que estão de acordo com a sequência Fibonacci, mesmo padrão. Lá naquele local, que era um pedaço de areia antes do deserto, montou o tabernáculo, fez o ritual. Então havia um ritual para ser feito. Deus ensinou, os faraós faziam rituais também. Então Deus ensinou um modelo de ritual, tinha incenso, né, tinha cânticos, tinha uma série de coisas. Uma vez obedecido aquele preceito, o Shekinah de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava. E a palavra Shekinah quer dizer algo como morada ou presença. Então Deus fazia morada ali, né? Então era o que eles queriam, que Faraó fosse morada dos deuses. Aí o Deus encarnava ele. Você vê que o princípio é muito semelhante, né? Só que uma é usada por bem, né? Para trazer luz e direção às pessoas, e outra você pode deformar aqueles valores. No caso do Egito, é favorecer a idolatria, Faraó ser Deus. E hoje a gente vê um monte de gente se achando pequenos
deuses por aí também, né? Julgando, sentenciando e condenando os outros. Porque não podemos fazer isso. Já falando, esse aqui é assim, esse aqui é assado, já define sem conhecer. Que é impressionante. Isso está muito, muito comum. Diga, Anthony. Opa, vamos lá. Tem mais uns minutinhos? Tem, fica à vontade. O Alessandro Pereira, ele perguntou o seguinte. Daniel, a Bíblia cita que anjos caídos tiveram relações sexuais com humanos gerando gigantes. Você acha possível que o próprio Lúcifer tentou essa procriação em algum humano ao decorrer da história? Interessante essa pergunta. Qual é o nome dele? Alessandro Pereira. Alessandro Pereira, obrigado, Se Lúcifer fez algum... Como é que é? Relações sexuais com o humano, igual diz que os anjos podem ter tido para gerar gigantes. Isso. Se Lúcifer tentou relação com algum humano para tentar gerar... Se ele tentou alguma relação... Você tentou alguma relação com o humano para tentar gerar, de repente, equivalência seria o próprio chefe dos demônios. Assim. Um gigante demônio, vamos supor. Sim. Até onde eu tive conhecimento, né, isso não aconteceu. Né, porque ele dá o comando, né, ele dá as instruções, digamos, é o chefe majoritário lá, dá as instruções, né, e aquele plano é estabelecido. Isso vem preparar toda uma linhagem para a vinda do anticristo. Então, para ser parte desse grupo, você tem que vir dessa linhagem, né, de Caim, da linhagem dos descendentes dos Néfilins. Então, você vem dessa linhagem. Né? Então, por exemplo, hoje não tem uma explicação, né, pela ciência muito clara a respeito de onde surgiu o RH negativo. Isso é meio nebuloso para a medicina. Né? Aceitam porque é um fato empírico, você vê ali, mas é meio nebuloso, não tem uma explicação clara, empírica, concreta que explique isso. Uma inferência só. Não quer dizer que toda pessoa é RH negativo, né, tem a ascendência dos nervos, nada disso. Então eles mapeiam isso, então tem que fazer parte do grupo. Então essa é a raça pura que eles planejam para montar. Então aí a gente vai pensar, poxa, então o demônio tem o poder de procriar? Né? Se tivesse, a gente estaria lascado, né? Ia procriar um monte de demôniozinho por aí. Mas na verdade, eles viram as filhas dos homens, ou seja, então eles não são seres assexuados, né? Eles sentiram desejos pelas mulheres, né? E tiveram relações com elas. E nasceram gigantes. Eu fico imaginando o parto, como é que foi. Nasceu um gigante. Nasceu normal, depois cresceu, virou pois gigante. Pois é. Aí então, como que eles faziam? Nos rituais de alta magia, existem materializações dessas entidades, assim como anjos se materializam na Bíblia, comeram, né, com Ló, com Abraão, por exemplo, essas entidades se materializam, mas só dentro de conceitos rituais, não se materializam no meio da rua, né, num ambiente ritual feito usando os parâmetros certos, ele pode se manifestar e se materializar. Aí ele se materializa na forma feminina, que eles chamam de súcubus, tem relação sexual com o homem, recolhe o sêmen daquele homem, né? Então essas entidades têm uma espécie de energia, na falta de uma palavra mais adequada, e isso pode alterar a formação do feto. Então uma mulher grávida, se for tirar raio-x, vai prejudicar a formação, não se expõe à radiação. Né? Então aquela energia, quer dizer, jogou bomba Hiroshima e Nagasaki, teve mutações genéticas em animais, plantas, tudo, né? Então causa uma mutação genética. Aí ele se materializa na forma masculina, que é o íncubo, segundo o que eles acreditam, e aí tem uma relação sexual com uma mulher e inocula. Aquele sêmen já é carregado com essa espécie de energia que vai alterar o DNA daquela pessoa. Aí nasceram os gigantes, né? Não está apenas em estatura, mas também em sabedoria. E construíram monumentos enormes. E foi comprovado cientificamente que a Torre de Babel existiu, né? Tem documentário no History sobre isso, né? E com uma tecnologia assim muito elevada para a época. Muito elevada para a época. A história da Torre de Babel é que Deus fez lá que todos falassem diferentes idiomas porque ninguém se acertava. Era um idioma só, idioma único no mundo inteiro, né? Supostamente o Enochian, sei lá, né? A língua dos anjos, como queira chamar, mas era um idioma único, todo mundo se falava, e aí fizeram uma torre e fizeram um cálculo disso, né? A History fez um trabalho muito bem feito, e é dito na Bíblia, então eles faziam tijolos de barro, mas alguém descobriu que se aquecer o tijolo, né, ele suporta assim uma pressão muito maior, muito mais peso. E aí fizeram um cálculo da área da base, até que ponto chegaria a Torre de Babel. Chegaria mais alta, não sei o quanto mais alto, mas era mais alta que o prédio mais alto do mundo que fica em Dubai. Então era possível sim fazer com a tecnologia da época, né? Então eles conseguiram reproduzir isso em laboratório. Eu achei incrível isso. Então eles tinham muito conhecimento. Mas como que é a história dos idiomas?
Ah, sim. Aí estavam fazendo, Deus então trouxe uma confusão de idiomas para que ninguém se entendesse e sem a comunicação a torre não fosse concluída. Porque o objetivo era chegar aos céus, né? Chegar até Deus, chegar aos céus de novo, né? Sim, o intuito de construir era para tentar chegar até Deus. Até Deus, vocês não vão chegar aqui porque ninguém vai falar o seu idioma. Exatamente. Então, não falam um idioma. Aí virou, nasceram os idiomas em cada locais do mundo. Eu achava que a história era porque Deus queria que construíssem, mas não, os humanos, mesmo falando o mesmo idioma, não se acertavam. Então Deus falou, já que vocês não conseguem se entender falando o mesmo idioma, como castigo eu vou colocar vocês todos para falarem diferentes idiomas. Não, foi para não construir a mesma torre, estava profanando o sagrado ali. E tem outro detalhe também, você vê como é sagaz, né? Hoje, muitas igrejas fazem exatamente isso. Todo mundo fala em línguas, tá? Chama de língua dos anjos, vai? Só que ninguém se entende. A língua tem que comunicar. Se não tem comunicação, ela perdeu o seu valor, perdeu sua propriedade. Então, acho que até para título individual, ok, não vou questionar, mas agora no coletivo, né, virou uma bagunça, trouxemos a Babel para a igreja. E eles se pautam em Pentecostes, né? Só que os apóstolos, quando receberam o Espírito Santo, falaram línguas conhecidas, né? Então, era a época de Páscoa, festa, veio um monte de gente lá e, poxa, esse Galileu está falando o meu idioma, eu estou entendendo. Quer dizer, não era uma língua desconhecida. Aí eles pegam outro texto fora de contexto de Paulo, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tal, ele coloca, é um termo de oratória, é uma técnica de escrita isso. Então, ainda que eu fosse rico e distribuísse meus bens aos pobres, nada adiantaria sem amor. Ele não era rico, era pobre. Legião urbana, né? Pois é, exatamente. Tá, bem isso. Então, essa é a pegada, né? Essa é a pegada. Pegando o gancho da pergunta do nosso espectador, qual é a sua definição do demônio? Da figura diabólica? Do que representa o inferno. Vamos falar do inferno, melhor assim, do que o demônio. Vamos falar como é que você define o inferno? Ok, no meu entendimento é assim. Deus ele deu a liberdade ao homem, deu liberdade aos anjos, deu livre-arbítrio, porque senão ele criaria robôs, criaria máquinas, né? Então ele quer que você o ame em espírito e em verdade. Verdadeiramente, de maneira legítima, não falsa, não fake, de verdade. E para você amar a Deus, você tem que conhecer a Deus. Vamos dizer que eu amo a Deus, eu nunca tive uma experiência, eu nunca orei, nunca li a palavra. Claro que mesmo deformada, a espinha dorsal não foi mexida, está lá o amor. O amor está escrito de Gênesis e Apocalipse, vai falar do amor de Deus. Então, isso Deus não deixou mexer. E tem um monte de código na Bíblia, né, que Jesus deixa através das parábolas, que fazendo uma leitura adequada, você aprende muita coisa a se preparar para o que está acontecendo e o que virá por vir. Isso eu só posso falar em seminário presencial. Né, então, antigamente, no início da história da humanidade, eu falo isso no meu livro Rastro do Oculto, né, não havia uma entidade que representava o mal. Eram deuses no plural, eram politeístas. Surgiu na Mesopotâmia aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, as cidades, e tinham cidades de reis, cidades sagradas, cidades de comércio, mas eles não entendiam, não existia uma figura diabólica. Então, quando Deus estava feliz, eles tinham uma boa lavoura, uma boa colheita, não tinha peste, não tinha ataque inimigo. Quando os deuses estavam maus, de mau humor, era a face zangada dos deuses. Então, eles faziam rituais para aplacar a ira dos deuses. Quando as coisas eram bem-sucedidas, rituais para agradecer, como dádivas. Então, isso aí foi sendo construído muito gradualmente, até formar nessa imagem do diabo. Né? Essa imagem diabólica ela foi formada mais bem elaborada, começou a ser formada, porque até então eram deuses. Era o Deus que fazia o bem e fazia o mal, dependendo ali da conotação, da interpretação, da leitura de época, né? Por isso que é importante entender o contexto histórico das coisas. Pensando até um exemplo, aquele filme Exorcismo do Papa, que eu comentei com você. Sim, que falou do Russell Crowe. Tem uma cena que eu achei incrível, que o demônio joga para o Papa os pecados dele, porque você fez isso, aquilo. O pai, ele falou, não, mas eu já pedi perdão para Deus, acabou. Isso não me afeta mais, porque Deus esquece, Deus apaga. O ser humano, ele acusa, o diabo acusa, é o acusador. Então, ele procura contaminar a doutrina, né? Então, ele vai surgir com mais força na Inquisição. Porque ele pegou, até então, o cristianismo era um sistema religioso indestrutível, tinha uma fé inabalável, eles eram lançados nas arenas para ser mortos, queimados vivos, lançados às feras. E a história diz, não é o Daniel, mas é Flávio José, é Plínio, Eusébio, historiadores que falam que eles iam cantando louvores para essas arenas. Então, eles tinham uma fé inabalável. E aí, o que foi a estratégia? Vou dividir para enfraquecer. Estratégia militar. Né? Então, primeiro você contamina a doutrina, aí dentro daquela
aquela contaminação, você demoniza pessoas. Qualquer pessoa fizesse um chá nos dias de hoje, misturasse 2 ervas com uma dor de barriga, era bruxa, ia para a fogueira. Ou era torturado no Tribunal do Santo Ofício, que era um absurdo. Né? Mesmo depois que Lutero faz a Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, por isso que 31 de outubro é uma data importante para eles, né? E que eles vão fazer um ritual importante esse ano também. O que acontece? Era para ter só 2 sistemas, né? A católica apostólica romana, tudo bem, já tinha feito a cisma, tinha a ortodoxa, mas vamos considerar a católica que era maior, e aí tinha que ter o movimento protestante. Mas, de repente, os protestantes protestaram entre eles, e dividiu mais ainda. Então, é dividir para enfraquecer, o que Jesus fala, casa dividida não prevalece. Então, hoje a gente vê irmão brigando contra irmão, sabe? As pessoas se ofendendo de graça, em vez de um abraço pode curar uma pessoa. Resolve muito. Resolve, um abraço. Existe uma palavra essa questão de incentivo. do oposto, né? Do céu e o inferno, de Deus e o diabo. Você acredita que Deus perdoa sempre? Mas tem uma consequência. Sempre você vai colher uma consequência. Você vai se arrepender, evidência. Se não for aqui, você se arrepende depois, que a hora que chegar lá, acho que não é um lugar muito legal. Jesus, ele conta uma parábola, né, de rico e Lázaro. Né? Então, um homem muito rico e Lázaro é muito pobre. E aí os 2 morrem. Um vai para, ele chama de seio de Abraão, que era uma linguagem da época. É o céu. Tá? Mas era uma linguagem que os judeus entendiam naquela época. E outro vai para um local dos mortos, né? Que seria uma linguagem do inferno. E aquele que está no inferno, que era o rico, né? Ele fala, puxa, ele consegue enxergar o céu, porque ele está em um local de escuridão. Então, quem está no escuro enxerga quem está no claro. Quem está no claro não enxerga quem está no escuro. Né? É uma das doutrinas do satanismo, só que ele deforma um pouco isso. Então, ele via, né, o mendigo lá no céu, só que ele estava no inferno. E ele descreve, sabe, tem muito quente aqui, permita que pelo menos umedeçam meus lábios. Né? E Deus fala para ele, não, você vai colher as consequências do que você fez. Né? Não terminou um tempo, você vai ficar a eternidade aqui. Você vai colher a consequência dos seus atos. Ainda ele pede para Deus, puxa, então deixa eu voltar. Eu tenho família, deixa eu voltar para a terra como espírito, né? E vou avisar os meus irmãos, né? Porque eu tenho família. Se eles fizerem coisa errada, eles vão ir para esse lugar de sofrimento que eu estou também. E Deus fala para ele, lá, no caso Abraão, né? A figura alegórica de Deus, na metáfora que Jesus está utilizando para ser entendido. Então coloca ali, ele já tem os profetas, já tem pessoas falando. Né? Eles não escutaram Moisés. E o que eles quiserem fazer é a escolha deles. Não adianta voltar e garantir, né, que vai ser ruim. Todos os profetas, linearmente, deixam muito claro. Então, a sua escolha vai determinar a sua colheita. Né? Então, antes de eu tomar qualquer decisão, eu oro bastante, eu coloco diante de Deus. Né? Se eu sinto necessidade, eu faço um jejum. O jejum, ele mortifica a carne, ele fortalece o espírito. Ah, sim, jejum. Jejum. Mas não um jejum assim, sem água, né? Isso aí é loucura, tá? Você tem que ter reposição hídrica, tudo, tem que ter, toma suco, tudo. Você tira sólidos, por exemplo, né? Quanto tempo? Né? O tempo que Deus determinar, porque não dá pra gente engessar isso. Mas Deus vai falar para você quantos dias, não? Sim, às vezes fala. Às vezes eu simplesmente eu jejuo até que Deus me traga uma resposta. Como você enxerga as respostas e sinais de Deus? N maneiras. Eu sonho. Já teve sonho que eu sonhei, minha esposa sonhou a mesma coisa. Né? A gente conversou, puxa, sonhei com isso esta noite. Pessoa que eu nem sei quem é, manda uma mensagem para mim e fala, Daniel, olha, né, eu estava orando por você e Deus falou tal coisa e entra em sinergia com aquilo. Ou às vezes eu estou vendo um filme, de repente vem uma cena, me traz uma lembrança, puxa, era o que eu estava, era uma resposta que eu estava querendo, vem através de um filme. E é justamente isso, quando vem esse tipo de sinal, onde você fala, se isso não é um sinal... É uma corrente, não é uma coisa isolada, sabe? É uma sucessão de pequenos fatores, né? Você ajunta, não, isso aqui não é coincidência. Você acredita em videntes e em essa questão de mediunidade? Acredito, porque são pessoas que atravessam o nosso espaço-tempo. Né? Você pegar a profecia de Nostradamus, eu tenho um vídeo no meu canal sobre isso. Ele acertou, foi muito assertivo, ele profetizou um incêndio, acertou o ano do incêndio, o local do incêndio, né? Profetizou a morte de um rei, não sei se foi Henrique VIII, não lembro direito quem foi, que ia morrer numa batalha de uma justa. E ainda falou para o rei, você não vai... Não, e esse rei não brincava de justa, não fazia essa batalha, né, essa brincadeira. Né? Mas ele participou de maneira ímpar na história, e aí explodiu, estourava aquela madeira lá e entrou pelo elmo. Entrou uma farpa pelo olho, perfurou o cérebro, levou 10 dias para morrer, morreu. E Nostradamus acertou que ele ia morrer, como ele ia morrer. Então, em alguma maneira, ele atravessou o espaço-tempo, ele se elevou numa dimensão espiritual onde não tem o tempo. Aqui a gente conta o tempo.
né? Rotação, translação, tal, né? Mas na dimensão espiritual é o Kairos, lá não tem tempo, né? Lá o tempo não é o nosso tempo. Então, acredito que algumas pessoas, quando você estimula a glândula pineal, quando você faz alguns exercícios, etc., meditação, né? Se Deus assim permitir, você pode contemplar, como João profetizou o Apocalipse, como Jesus falou que ia acontecer, né? Que o templo ia ser destruído. Ele chorou pelo templo, o templo foi destruído. Ele sentiu aquela dor antes do templo ser destruído. Você chegou já a ter alguma conexão desse grau que você conseguiu enxergar coisas? Sim, algumas vezes sim. Que você possa compartilhar? Teve uma mais recente, assim, que foi muito, muito forte, muito empírico para mim. Eu não vou entrar em detalhes, porque isso é mais pessoal, mas assim, sumariando, era uma coisa que eu estava pensando em realizar, e para mim aquilo era muito certo, era muito assertivo, né? E de repente eu tive um sonho muito realista, como se fosse um sonho lúcido, né? Muito realístico, né? Onde como se eu pudesse contemplar eu realizando aquilo que eu achava que era o correto fazer e qual seria o desdobramento daquilo, qual seria o efeito daquilo, que era um efeito nefasto, não ia dar certo, né? Aí eu conversei com a minha esposa, né? E ela falou que ela já tinha sentido isso antes, mas não sonhado. Eu falei, tem uma percepção. Às vezes a gente conversa, fala, numa oratória sua você falou tal coisa, eu escutei, mas eu achei que aquilo ali não ia rolar, né? Se você fizesse isso aí, mas eu respeito, né? De repente eu falo alguma coisa com você e tal. Então, para mim, foi muito real. Eu senti cheiro, eu senti todos os detalhes. É como se realmente você atravessasse uma linha de tempo, me levasse para um futuro, onde eu tinha feito determinada coisa, que na minha cabeça era o certo a fazer, né? E aí, olhando, eu vejo, meu Deus, no sonho, né? O que eu fiz, né? Que besteira que eu fiz. Então, para mim, foi muito claro um aviso. Mas eu pedi isso para Deus. Eu pedi muito, falei, Deus, se eu estiver errado, me ajuda, me mostra o caminho certo, porque quanto menos errar, menos volta você dá no deserto. E já chegou esse momento que você visualizou, ainda não? Já? Sim, já. Eu não fiz. Você optou pelo caminho que você por sentiu, outro caminho. obviamente, que Isso, era... optei por outro caminho. Mudei a direção, mudei a vertente. Por último e não menos importante, a gente abordar aqui o que a gente conversou, que, como eu já te disse, e deixo totalmente à vontade, o convite que lhe fiz para voltar aqui no programa, junto com o Vic Vanilla. Chamei o Vic aqui no programa, ele veio, a gente também teve um papo muito legal, ele tem as visões dele. Uhum. E eu acho que seria muito interessante ter ambos sentados aqui, frente a frente, no quadro Opostos a Postos, onde teremos a oportunidade de debater pontos de vistas diferentes. Uhum. Não vai se tratar de ser se é isso ou aquilo da sua vida, da sua família e vice-versa. Ninguém estará aqui, sim. Caso vocês dois aceitem. Fiz o convite a ele ao vivo, faço também aqui para você. Que seja um encontro interessante de ideias, para que as pessoas que estiverem assistindo, que estejam assistindo aqui agora, que assistiram ao Vic Vanilla quando veio aqui, para que possamos ter mesmo um momento onde muitas coisas são desmistificadas também. Sim. Porque, às vezes, as pessoas também colocam essa coisa atrás do teclado, atrás da tela. Exato. Cria-se uma rusga que, às vezes, nem existe tanto. Eu acho que seria uma honra... será uma honra imensa para mim proporcionar esse encontro, esse debate saudável, onde olho no olho, opostos a postos, poderão trocar ideia, para que eu possa mediar isso. Vou ficar muito feliz. Vic Vanilla, se estiver assistindo aqui, deixo o convite mais uma vez, reforço o convite aqui. A gente vai tentar, obviamente, marcar uma data que funcione na agenda de ambos, sem que seja condicionado, sem que seja obrigatório. Se desistirem um ou outro, não tem problema nenhum. Isso é um convite despretensioso, mas é feito com muito carinho a ambos, a você, Daniel Mastral, e a Vic Vanilla. E a todas as pessoas que acompanham o seu trabalho, a sua trajetória, acompanham o trabalho do Vic, para que no fundo, as pessoas consigam mais e mais ter o que a gente até debateu aqui hoje, conversou hoje, mais amor, mais empatia. Mais amor, mais empatia. Isso Respeito, você colocou no começo. Exato, porque isso não tem você pode até pensar diferente, exatamente, né? Mas respeita, cara. Exatamente. Isso não tem absolutamente nada a ver com apontar dedos sobre mentiras ou verdades. Isso sim tem pontos de vista. Exato. E vai ser uma conversa muito legal, então fica aqui esse convite para você.
Agradeço também. Eu vi alguns cortes do Vic, vi aqui. O menino realmente é inteligente, tem suas virtudes, né? Assim, se um debate no horizonte das ideias, eu acho que pode acrescentar ao público, perfeito. né? Assim, eu não mudaria minha opinião, eu acho que nesse momento histórico talvez ele não mude a dele também. Porque um dia eu também acreditei em muita coisa que ele acredita, mas tudo tem seu tempo, né? E não sou eu o dono do tempo, né? Que é Deus que é o dono do tempo. Então, sem ataque, sem nada pessoal, né? Porque essa coisa pejorativa que leva a nada... Senão vira aqueles debates de Lucina Gimenez, né? Não, pois é. Toninho do Diabo contra o Padre Quevedo, sabe? Não, as thumbs para chamar esse debate, uma vez que a gente marcar, eu vou fazer umas thumbs para chamar a atenção da galera. Saibam disso. Sim. Mas aqui no debate, na condução, pode ter certeza absoluta, você e a Vic Vanilla, e a todos que seguem ambos vocês, que vai ser tratado com todo respeito e carinho. Não fez mal nenhum, não tenho nada contra ele. E vice-versa, eu acho que é isso. Não tenho nada contra, não fez mal nenhum para mim. Falou algumas coisas, eu respondi num vídeo. Sim. Né, e morreu, acabou o assunto ali. Né? Não, legal. Mas acho que bateu um papo assim, saudável, no horizonte das ideias, né? Debater, ok, o ponto de vista de cada um, havendo esse respeito, você mediando. Né? Tem que ter um mediador realmente sábio, firme aí, porque senão... Serei. Às vezes é o ser humano, né? É o ser humano, né? É muito bom. Então, é isso aí. Meu querido, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Deixe um recado à vontade para falar do seu curso, das plataformas, das suas mídias sociais, olhando para essa câmera. Bom, galera, quem não me conhece, então, sou escritor, tá? Sou conferencista, dou palestras, dou cursos. Dá uma seguida lá no meu Instagram, danielmastral.oficial, tá? Tem um canal no YouTube, mais de 800 vídeos lá, mais de 700 mil pessoas. Somando todos os seguidores, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores. Vamos ter um seminário presencial no final desse ano. Estou voltando aos presenciais, que é um tempo afastado. Estou voltando para um grupo pequeno, 350 pessoas só, no Vale da Bênção. Né? Eu consegui a última sala que tinha para esse ano, 350 pessoas, já incluso café da manhã e almoço na inscrição. Aí dá uma entradinha no meu Instagram, tem o banner lá e um e-mail específico para mandar. Não é um e-mail pessoal. Né? É um e-mail que a gente criou só para o seminário, danielmastralpresencial@gmail.com. Aí você pergunta, a nossa equipe vai te orientar como fazer a inscrição. Passou 350, a gente fecha. Porque não